O repórter do Bandeira 2, Eliel Alves. Jovens emboscados e assassinados a tiros em Vitória de Santo Antão. Encapuzados matam jovem e ateam fogo no corpo no bairro da Estância. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 13 de janeiro de 2020. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas foram registrados 9 homicídios em Pernambuco, 9 assassinatos, 6, meia dúzia no interior e 3 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 92 assassinatos, sendo 53 no interior e 39 no Grande Recife. O ex-presidiário José Roberto da Silva, de 30 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo no engenho Granito, zona rural de Catende, na zona da Mata Sul do estado. Elementos desconhecidos cometeram o crime. De acordo com informações, José Roberto teria ligação com o tráfico de drogas. O corpo dele foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. Foi recolhido à cadeia pública de Garanhuns, no agreste do estado, o elemento Gabriel Martins de Melo. Ele teve a prisão preventiva decretada após audiência de custódia no fórum local. Gabriel confessou que na tarde da sexta-feira ele teria arquitetado um assalto que terminou com a morte da mãe dele e ferimento no pai dele. O pessoal continua investigando o caso e, por questões de segurança, ele, Gabriel, está em uma cela isolada dos demais presos. Os executores do crime da morte da mãe deles que atiraram não foram ainda identificados e a polícia continua investigando o caso. 2 elementos haviam tomado de assalto uma picape Fiat Toro da rua São Paulo, bairro Maurício de Nassau, em Caruaru. Policiais militares foram acionados, houve localização e perseguição da rapaziada. E na BR-104 em Toritama, lá no agreste, os elementos reagiram, houve uma troca de tiros e um dos suspeitos acabou baleado. Maviael Manuel da Silva, com 18 anos de idade, foi levado para o Hospital Regional do Agreste em Caruaru, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O comparsa dele conseguiu fugir e este é o 5º homicídio registrado neste mês de janeiro lá na cidade de Caruaru. Vinícius Gleison da Silva, jovem com 22 anos de idade, residente na comunidade Limeira Grande, em Carpina, teve a residência dele invadida por homens desconhecidos que o mataram com vários disparos de arma de fogo. A motivação do crime é desconhecida e o corpo de Vinícius Gleison da Silva foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Um corpo de sexo ainda indefinido foi encontrado carbonizado no povoado Pau Amarelo, zona rural de Correntes, no agreste do estado. O cadáver encontra-se no Instituto de Medicina Legal aqui no Recife. Uma mulher foi encontrada morta no sítio Massaranduba, zona rural de Brejão, no agreste do estado. Morenita Luiz da Silva, uma idosa de 64 anos de idade. A causa-mortes é desconhecida e o corpo dela foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Jovem de 20 anos é morto a tiros em baile funk de rua no bairro do Ibura. Os detalhes com o repórter Ivan Júnior. William da Silva, de 20 anos, foi baleado no peito. Segundo testemunhas, ele participava de uma festa de rua no bairro do Ibura e foi atingido por um disparo de arma de fogo durante uma ação da polícia militar. Nestes áudios, enviados por um amigo que estava perto dele, o rapaz relata que parte do grupo já tinha se dispersado quando William foi cercado pelos militares. Ninguém que estava com a gente botou pra cima não, nós estava saindo de boa. Só que os caras deram os pincéis policial,
por cima do bicho, assim. Aí a polícia foi gritar, solta o cara. A vítima chegou a ser socorrida para a Policlínica Professor Arnaldo Marques, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo de William foi levado para o Instituto de Medicina Legal, no centro do Recife. Numa rede social, o irmão dele lamentou a morte e postou várias fotos de William em momentos felizes. Um homem que não quis ser identificado mora no Ibura há mais de 20 anos. Ele se queixa dos transtornos causados por este tipo de festa, mas conta que presenciou atitudes truculentas por parte dos policiais. Foi devido ao paredão, né? Aí começa, né, esse tumulto, né? Que vários tumultos estão acontecendo também por causa desse paredão. Aí a polícia se encarece de vir aqui para tomar devidas providências, né? Porque aí várias vezes a gente não consegue passar com o carro. Aqui justamente por causa do paredão, fica todo mundo atravessado aí, prejudicando a vários comerciantes. Aí denuncia a polícia vem, aí toma essa atitude, mas às vezes ele toma uma atitude muito drástica. Com informações de Marcela Maranhão, Ivan Júnior para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Estão aniversariando hoje Dona Neuza, ela é esposa de Amaro Oliveira do IML. Casal mora na rua Professor Luiz Rodrigues de Melo, no Buriti, bairro da Macaxeira, onde vai acontecer a festa. Jorge Vitor Rodrigues de Menezes está completando 20 anos, ele mora em Águas Compridas, Olinda. Jorge Vitor é filho do amigo da gente, o Genildo Pereira, que está preparando a festa. Seu pequeno está completando 61 anos e a festa será em frente à Escola Estadual São Francisco de Assis, no bairro da Imiribeira, onde vão participar da festa Léo, Josinaldo, Edinho, Negão Pé de Bombo, também Rato e Barata também vão participar, e também Zé do Peixe Lupina. Pipico e Cláudia hoje estão completando 16 anos de casados. O casal mora em Santo Amaro, na rua Frei Cassimiro, aliás, mora em Campo Grande. A festa que vai ser na rua Frei Cassimiro, no bar do Noca, com a participação de Bibia. Itamar, da rua 53, no Jardim Paulista Baixo, está aniversariando. Vão participar da festa os amigos dele, inclusive Marcos Melo, ex-vocalista da banda Fantásticos. Também quem está aniversariando hoje é o nosso amigo, radialista, apresentador Elias Lourenço. Elias Lourenço está se recuperando aí, completando hoje 81 anos de idade. Valeu, nego velho! Os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes, o subtenente Valdir Bezerra de França, os sargentos Ismael Luiz de França, Eronilda Alves de Lima, Joelson Inácio da Silva e Leonardo Santos da Silva, o diretor Francisco de Assis Gomes da Silva, o prestador de serviços Danilo Lopes de Araújo, e quem também está aniversariando hoje é o deputado estadual William Brígido. Estão sintonizados com a gente aqui na Rádio Jornal. O comissário Zeca está lá no Janga, ele César Draque, também Luciano do bloco Eu Carrego Até Boneco, o sargento Gileno do IML, ele, a esposa Casey, Carlos Peroba, a esposa Dalva, e também auxiliar de legista Rita de Cássia. Dona Cosma mora na Rua da Linha, em Camaragibe. Ela é mãe do delegado Alalmo Lima, o conhecido amarelinho do DHPP. Sérgio está no piteiro dele, em frente ao 13 do Vasco da Gama. Seu Sula da Barraca, ele, o filho Joia do Armazém União, lá do Tiro, pertinho do terminal de ônibus. Guará, é o Valdeci, conhecido como Guará, está lá em frente à UPA do Jardim Paulista Baixo. O sargento Elmiton está lá no bairro do Curado 1, em Jaboatão dos Guararapes. Outro sargento também, Eliezer, ele é lotado na Casa de Justiça e Cidadania, no Coque. Ele mora no bairro do Artulano, que em Paulista. Ele é conhecido por Piaba. Nos Torrões estão sintonizados na Jornal Zinho, Fon, Epitácio, Mizinho, João, Mutuca e também Sérgio da Verdura. Os carteiros dos Correios ali na Encruzilhada, Pinho, Jorge Maloqueiro, Ricardo Magrinho, Vanvan, tem também Rogério, Craúna e Miro das Novinhas, todos lá ligados na Jornal, nos Correios do bairro da Encruzilhada. Maurício da Saúde está lá em Itaquitinga, sintonizado na Jornal. Jovens emboscados e assassinados a tiros em Vitória de Santo Antão. Encapuzados matam jovem, ateu fogo no corpo no bairro da Estância.
Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. No Curadum, em Jaboatão dos Guararapes, estão sintonizados na Jornal Sargento Clerivaldo e a esposa Carminha, Dona Sônia e Mônica do Almoço, e também Sérgio Mãozinha. Sargento PM Romão, do PPRB, está lá no bairro de Peixinhos de Olinda, sintonizado aqui na Jornal. O metalúrgico Sidney José Justino da Silva, de 35 anos de idade, residente na rua Antônio Eduardo Amorim, no bairro da Ibiribeira. Ele foi vítima de uma tentativa de latrocínio, roubo seguido de morte naquele bairro. Ele foi baleado por marginais e foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Um jovem com cerca de 25 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse, ele foi alvejado por disparos de arma de fogo na rua Boa Ventura Rodrigues, no bairro do Pina, num atentado de autoria e motivos não informados. O jovem foi trazido aqui para o Hospital da Restauração, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Tiago Francisco de Abreu, rapaz de 28 anos, residente na rua Tartaruga, no Zumbi do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes, foi agredido a faca peixeira. Ninguém informou quem o agrediu nem os motivos. Ele foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Tem plantão aqui no HR, no posto policial, os cabos Neilson de Rio Doce e Alder Ramos de Ouro Preto, Olinda. Os vigilantes de plantão, Fábio Dari do Alto Santa Isabel, Sérgio Faria do Alto da Conquista, Walter Souza de Camaragibe e Edevaldo do Salgadinho, em Olinda. Durante as últimas 24 horas foram registrados 9 assaltos a ônibus, sendo um no sistema BRT. Por volta das 7h50 da noite, no centro, em Abreu Lima, o alvo foi um coletivo da empresa Cidade Alta, fazia linha Igaraçu das Barreto. Por volta de 1h18 da tarde, nas proximidades do terminal de ônibus da PE15, ônibus da empresa Itamaracá foi assaltado. Ele fazia o Bacurau do Caetés. Por volta das 4h15 da tarde, um BRT da linha Pelópolis Silveira, Prefeitura da cidade do Recife, foi assaltado nas proximidades do Morada da Paz, cemitério Morada da Paz, na PE15, em Paulista. Ônibus da Caxangá, linha 2 Unidos Afogados, foi assaltado na Estrada dos Remédios, lá em Afogados, por volta das 6 horas da noite. Na Avenida Presidente Kennedy, Peixinhos, Olinda, outro ônibus da empresa Caxangá, este da linha Teixampá, Cabugá. Assalto aconteceu por volta das 7h30 da noite. Na BR-232, pertinho da empresa Teixeira, ônibus da Borborema assaltado por volta das 10h40 da manhã. O coletivo fazia a linha TIP Conde da Boa Vista. Por volta das 8 da noite, na BR-232, mesma BR, só que pertinho do Jardim Botânico, ônibus também da Borborema, fazia a mesma linha, TI TIP Conde da Boa Vista. Por volta das 10h40 da noite, em frente à garagem de ônibus da empresa Itamaracá, no centro, em Abreu Lima, um ônibus da própria empresa Itamaracá foi assaltado. Ele fazia a linha Igaraçu Abreu Lima. E por volta das 8h50 da noite, nas proximidades do Shopping Pátio Olinda, ônibus da empresa Caxangá foi alvo dos marginais. Ele fazia itinerário Teixampá Getúlio Vargas. Portanto, nas últimas 24 horas foram registrados 9 assaltos a ônibus, um do sistema BRT. No final de semana, nas 72 horas, foram registrados 20 assaltos a ônibus, e no mês de janeiro e também no ano já foram registrados 82 assaltos a coletivos. Kaique Couto, casado, jovem de 24 anos, residente na Rua da Caixa d'Água, no bairro do Jangue, Paulista. Ele foi agredido fisicamente, ninguém informou quem o agrediu nem os motivos. Ele foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. José Rodrigues Nascimento Júnior, com 35 anos de idade, residente na Rua Aracatiara, no bairro da Mangabeira, foi agredido a faca peixeira, lá mesmo no bairro, por uma pessoa cuja identidade não foi informada. José Rodrigues Nascimento Júnior foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Estão de plantão na portaria da emergência aqui do HR os recepcionistas Eider de Ouro Preto, Martinelli, Leandra da Jona Bezerra, Janaína Ramos, Janaína Otília, Raíssa, Feliciano, também Cristina, Marta, Clécia, filha de Cátia, neta da Lúcia, Adriana Braz, Tatiana Tati do Engenho Maranguape, André Marinho de 2 Unidos, mãe de Igor, Maria Aparecida, filha de Terezinha de Macaparana, Jerusa do Alto Zerupinho, filha de Gilvanete Negro do Gás, Bruno de São Lourenço da Mata e Eliane do Córrego da Areia.
é filha de Nego Igene. Jailson José da Silva, um rapaz com 28 anos de idade, residente na rua Newton Carneiro, em Xangrande, no interior do estado, foi alvejado por disparos de arma de fogo num atentado de autoria e motivos não informados. Ele foi levado para o hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, teve que ser removido aqui para Recife para a emergência do HR. Lembrando que nas últimas 24 horas foram registrados 9 assassinatos no estado, 9 homicídios, 6 no interior e 3 no Grande Recife. Do dia 1º de janeiro até agora, até este momento, já foram registrados em Pernambuco 92 homicídios, sendo 53 no interior e 39 no Grande Recife. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Matheus Henrique de Oliveira Silva, um jovem com 25 anos de idade, residente na rua Jaguaribe, no bairro do Pichete, em São Lourenço da Mata. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo num atentado de autoria e motivos não informados. Ele foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA de São Lourenço e depois removido aqui para o Hospital da Restauração. No mercado público de Jardim Paulista Baixo estão lá Pedro Balo, o compadre dele, comerciante Birabar, a esposa Jane, os filhos PMs, Marcílio, Luciano e também outro filho dele, Henrique, que é engenheiro dos Correios. Também estão lá Carlos Fofão, Perneta e Baraúna. Na Avenida Costa Azul, em Pau Amarelo Paulista, estão lá Alexandra das Rações e Bebidas, Nelson Taxista, está ali fazendo praça próximo do Bradesco, em Olinda. Pedro Ricardo de Souza Severo, residente na rua Jaguari, no bairro dos Torrões. Ele deu entrada aqui no Hospital da Restauração, apresentando hematomas por todo o corpo, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. A rapaziada ali no Parque da Macaxeira, toda a turma ligada na jornal: Hermes, Nidão, Índio, Canibal, Rafael, Vadilson, Joelson, Uirijane, Edilene, Marcos, Josué, os vigilantes, Jorge, Daniel, o gerente Marcos, os inspetores Serafim, Alexandro, Diego e Leandro. Tem também Otaviano e Manuel, e ainda tem os guardas Luciano e Júnior, os PMs Brandão e Kennedy, também os ambulantes lá, todos sintonizados na jornal, inclusive Ananias e Carla, mãe de Clara e Lara. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Lembrando que nas últimas 24 horas foram registrados 9 assaltos a ônibus, 9 sendo um do sistema BRT. Nas 72 horas, final de semana, foram registrados 20 assaltos a ônibus. Mês de janeiro foram registrados 82 e também no ano 82 assaltos a ônibus registrados. O vigilante Dionísio do TRF-5 em Santo Amaro está sintonizado aqui na Rádio Jornal. O marceneiro de Jalma, o popular cara de couro, está lá no bairro da Iputinga. E o sobrinho dele é o sargento PM Robson, que é segurança da Rua da Praia, no centro do Recife. Demis Faixa está na Rua da Carolina, no Alto Santa Isabel. Tony da Guabiraba, a esposa Isabela e os filhos estão sempre ligados aqui na Jornal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovens emboscados e assassinados a tiros em Vitória de Santo Antão. O Biratã Gomes Júnior, um jovem com 22 anos de idade. O Biratã Gomes Júnior, 25 anos, e quem tem 22 anos, Ezequiel Manuel dos Santos. Os dois foram surpreendidos, estavam de motocicleta, quando foram emboscados e assassinados com vários disparos de arma de fogo na Estrada Nova, em Vitória de Santo Antão, na zona da Mata do Estado. Eles morreram perto de um posto de combustível. Um deles, o garupa, morreu na hora. O que estava pilotando a moto ainda tentou fuga, mas foi alcançado e tombou sem vida pertinho de um posto de combustível. A motivação do duplo homicídio ainda está sendo investigada pela polícia. Os corpos de Ubiratã Gomes Júnior, de 25 anos, e Ezequiel Manuel dos Santos, de 22 anos, foram trazidos aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. E atenção!
Encapuzados matam jovem e ateiam fogo ao corpo no bairro da Estância. A vítima tinha 18 anos de idade. Paulo Roberto da Silva era conhecido por Netinho. Ele morava na rua Igaraí, também conhecida como Beco da Gaia, no bairro da Estância. Ele ontem à noite estava em casa com a companheira dele quando de repente foi surpreendido por homens encapuzados. Os elementos invadiram a casa e meteram bala nele, mataram ele com vários disparos de arma de fogo. Em seguida, os criminosos já teriam levado gasolina na intenção já de queimar o corpo, e foi isso que eles fizeram. Atearam fogo no corpo do jovem Paulo Roberto da Silva, de 18 anos, o Netinho. A polícia ainda não tem qualquer informação a respeito da motivação do assassinato. O corpo do jovem Paulo Roberto da Silva, o popular Netinho, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e os policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.